Queridos, abram por favor suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3. Vamos ler aí a partir do versículo 7. Como o Fabiano já disse, vamos olhar um pouquinho para a cidade de Filadélfia, que significa, o nome da cidade significa amor fraterno, amor de irmão. Esse nome foi dado porque na fundação da cidade, foi uma homenagem ao irmão do fundador. E a cidade ganhou então esse nome. Nós vamos ler aí, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Aí nós vamos ver que na igreja de Filadélfia, nós temos caminhado aqui pelas igrejas, pelas 7 igrejas do Apocalipse. Essa já é a 6ª igreja, então só falta uma agora para vermos. E aí finalmente entrarmos no capítulo 4 de Apocalipse. Mas nós vemos aí na igreja de Filadélfia perseverança na fraqueza. Uma igreja com muitas lutas. O Senhor fala que ela era uma igreja, pelo menos a olhos humanos, fraca, sem forças, mas é uma igreja destacada pela sua perseverança, recebe várias promessas, pelo menos 7 promessas essa igreja recebe, pelo menos 7 promessas, impressionante, e ela não recebe nenhuma exortação, então tem a carta com um tom muito positivo, um tom de encorajamento para aqueles irmãos ali, que moravam na cidade de Filadélfia. Essa semana, lendo a carta, e ainda não tinha preparado o sermão, estava nesse processo, eu tive a oportunidade de ir para São Gonçalo na terça-feira cedo, para estar no Jardim Catarina. Talvez alguns aqui conheçam, não sei se tem alguém aqui que já morou no Jardim Catarina, Eu tenho alguns parentes lá em volta, Tem um tio que mora, não no Jardim Catarina, mas mora perto, Tem uma tia da minha mãe também, O tio Isaac que mora lá perto, morou, agora está com o Senhor. Os parentes continuam lá perto, em Laranjal. Mas a experiência no Jardim Catarina, eu fui para ajudar no curso ali com os pastores, no Prega a Palavra. A experiência ali no Jardim Catarina foi diferente para mim, porque o bairro está numa condição muito difícil, Muito difícil. Então, um bairro, o que me impressionou no Jardim Catarina? Porque é um bairro, em termos de urbanização, o bairro todo arrumadinho, parecido com o Engenho da Praia, parecido com o Novo Visconde, ruas largas, as ruas melhores do que o nosso bairro aqui. Ruas largas, calçadas largas, algumas ruas nossas aqui são horríveis, Lá o bairro todo projetado, então tudo direitinho, a divisão, não tem nenhuma rua fazendo como a nossa aqui, a Via do Sol, uma curva que nunca acaba. Lá não, o bairro todo projetado direitinho. As casas não tem, são casas algumas simples, mas não tem barraco, Não é o que as pessoas chamariam de uma favela, Não é, mas quando você chega numa parte do bairro, você tem que ligar o alerta do carro, tem que abrir os vidros. Se tiver à noite, tem que acender a luz de dentro, tem que apagar o farol. E aí quando você olha para as ruas, você não tem acesso às ruas, porque todas elas estão com o entulho jogado no começo da rua. Algumas delas dos dois lados. Então se você morar numa daquelas ruas, você não pode parar o seu carro na sua garagem. Você tem que parar em outra rua, porque você não entra de carro naquela rua. E a maioria delas você só entra por um lado. Porque isso é a facção criminosa que fez isso, que está dominando o bairro, e eles estão avançando no bairro, Então não entra a polícia, pontualmente entra o caveirão, E aí tem aquela troca de tiro e tal, depois volta tudo como estava, Eles vão lá no moço do material de construção e falam, joga um caminhão de entulho lá na rua, e ele vai fazer o quê? Ele tem que jogar, Ele mora ali, a família dele mora ali, ele é obrigado a jogar, Então, mais uma vez, entulho na rua. Eu tive na 8ª Igreja Batista, no Jardim Catarina, Inclusive na rua da igreja, está lá, você não acessa a rua, você vem na rua principal, Eu dormi na casa do pastor, lá no bairro mesmo, pastor Paulo. Então, normal que nós faríamos, Você chega, dobraria à esquerda, acessaria a rua da igreja. Não pode fazer isso. Você tem que ir na frente, rodar o quarteirão inteiro, aí você volta e dobra à direita. Por quê? Porque está o entulho de um lado, na outra rua a mesma coisa, Você não tem acesso, porque eles fazem isso para dificultar o acesso de carros, de facção rival, e da polícia naturalmente também, O que a experiência no Jardim Catarina tem a ver com esse sermão,
eu fiquei pensando naquela igreja. Eu ali na 8ª igreja, ali no Jardim Catarina, eu fiquei pensando, Senhor, como vivem esses irmãos aqui? Uma igreja que tem 7 anos, 40 membros, pastor, convivi com ele esses 2 dias, é muito dedicado, muito trabalhador, pastor Paulo. Eu fiquei pensando, como vivem esses irmãos, uma condição assim muito difícil, muito difícil. Se você vai fazer o aniversário do seu filho, você tem que ir lá e falar com o chefe da boca. Falar, vou fazer um aniversário lá em casa, vai ter uns convidados aí, E aí tem que ter a aprovação prévia, para a festa, a comunicação, Aí eu fiquei pensando naquela igreja ali, nas dificuldades que aqueles irmãos enfrentam, na limitação, uma série de limitações, e que, humanamente falando, se alguém for aconselhar o pastor Paulo, fala, pastor, olha só, você quer ter um ministério próspero, um ministério reconhecido, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de igreja. Primeira coisa, você tem que mudar de igreja, Comece a fazer uns contatos aí, porque olha só, aqui o seu ministério não vai para frente, Humanamente falando é assim. Mas quando nós lemos a carta que o próprio Senhor Jesus mandou para a igreja que estava em Filadélfia, nós vemos que o que nós avaliamos a olhos humanos não é a realidade espiritual. É possível que irmãos vivam numa condição de extrema fraqueza a olhos humanos, sem reconhecimento, e ali esteja uma igreja reconhecida pelo Senhor, aprovada pelo Senhor, elogiada pelo Senhor e que agrada ao Senhor de fato. A carta para a Filadélfia demonstra isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então vamos ler aí o texto, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia estava localizada estrategicamente junto a uma rodovia, bem trafegada, que ligava o Oriente com o Ocidente, ligava a Ásia à Europa. Era uma cidade com uma porta aberta, através da qual a indústria, o comércio, o idioma e a cultura grega se difundiram da Grécia e Macedônia para a Ásia Menor e Síria. Então, a sua posição geográfica era estratégica, não é? Por causa da atividade vulcânica na região, essa cidade era abalada por frequentes terremotos, né? Algo que a gente não desconhece aqui, não é? Mas aqueles irmãos ali conviviam com terremotos, né? Os moradores da cidade ali conviviam com terremotos. Um forte tremor devastou a cidade no ano 17 da nossa era, depois de Cristo. Os seus habitantes, movidos por medo e por causa daqueles terremotos frequentes que causavam destruição e morte naturalmente, vários deles preferiam viver fora dos muros da cidade, no campo, com medo, não é? Com medo dos terremotos, por causa da insegurança. Por isso, a promessa de Jesus significava bastante para eles. Não é? Ele faz uma promessa de estabilidade, deles serem habitantes definitivos, não é? Numa cidade estável, na Nova Jerusalém. O nome da cidade foi trocado algumas vezes. E nós temos na carta referência também a um novo nome, que tem a ver com a história da cidade. Não só a igreja de Esmirna, mas também os santos de Filadélfia,
vieram a ser modelos de fidelidade a Jesus Cristo. Aí ele os louva por sua firmeza, e como eu já disse, nenhuma parte da carta traz alguma reprovação para aqueles irmãos. Como que Jesus se apresenta, seguindo aquele modelo que temos visto nas cartas, não é? Então sempre, voltando lá para o capítulo 1 de Apocalipse, Jesus vai destacar algum aspecto, né, daquilo que João viu, naquela imagem ali dele glorificado, poderoso. Como Jesus se apresenta para aqueles irmãos. Veja aí no versículo 7. Primeiramente ele diz que ele é o santo e verdadeiro. Jesus, ele é separado deste mundo. Ele é o único digno de adoração. Nós temos visto que a adoração era uma questão muito importante para eles, porque eles eram normalmente chamados a adorar o imperador, que se considerava, que se apresentava como divino. Mas Jesus é que é o santo, o único digno de adoração. Ele também é verdadeiro. Ele é tanto o Messias verdadeiro, que os judeus que viviam naquela cidade o negavam, não é? E por isso perseguiam os crentes. Ele não é falso, como diziam os judeus. Ele é o Messias verdadeiro, como também ele é o fiel. Então, ele é digno de confiança por ser verdadeiro. Ele também tem a chave de Davi. Talvez aqui uma referência a Isaías 22. Ele se apresenta como aquele que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus é o Messias davídico, né, da linhagem de Davi, como o Senhor tinha prometido para Davi, que ele teria um descendente que ocuparia o trono eternamente. Jesus é esse, que controla a entrada no reino de Deus. A Nova Jerusalém, que nós vamos ver, se Deus permitir, nos próximos meses, lá no capítulo 21, a descrição dessa Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, que desce do céu. Quem tem o acesso à Nova Jerusalém é Jesus, o Messias davídico. Abrir e fechar no Antigo Testamento destaca a autoridade daquele que tem as chaves. Aliás, nós vimos uma referência às chaves que ele tem no primeiro capítulo também, não é? Quando fala que ele tem as chaves do Hades e da morte, ele tem autoridade. Aqui, o sentido ainda mais amplo, né? Os judeus haviam provavelmente expulsado os cristãos de Filadélfia da sinagoga. Você lembra daquela ocasião em João 9, quando Jesus cura aquele cego, não é? Uma passagem que eu acho muito engraçada nas Escrituras, eu acho aquele texto muito engraçado, não é? E o dilema ali, em relação aos pais daquele jovem, é que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Porque os judeus, os líderes religiosos já tinham feito uma ameaça. Olha, se você demonstrar alguma afinidade aí com esse tal de Jesus, não tenha dúvida, você vai ser expulso da sinagoga. E os pais tinham medo disso. E por isso eles deixaram o rapaz sozinho, né? Olha só, vão perguntar para ele já tem idade para falar por si mesmo. A situação aqui estava bem pior. Os judeus aqui, nós temos nas cartas, vocês têm reparado isso, aqueles que têm vindo aqui, nós temos visto algumas referências à perseguição provocada pelos judeus contra os crentes. Eles não queriam nenhuma identificação com os crentes. As pessoas que olhavam de fora diziam, o cristianismo é mais uma seita do judaísmo. Os judeus diziam, não, nós não temos nada a ver com eles, não é? E eles então denunciavam os crentes, não é? E aqui, aqueles irmãos que foram expulsos da sinagoga, eles estão recebendo de Cristo uma palavra dizendo que quem tem autoridade para expulsar ou receber alguém é o próprio Cristo. Não são aqueles judeus, não é? Não são eles. Eles não têm essa autoridade. Eles podem causar sofrimento, mas eles não têm condições de definir o destino eterno daqueles irmãos. Porque é só Jesus que pode abrir e fechar os portões do céu. Como nós temos visto nas outras cartas, essa apresentação de Jesus tem muito a ver com a realidade daqueles irmãos que estão recebendo em primeira mão aquela carta. Jesus fala também das obras daquela igreja. Olha o versículo 8. Conheço as suas obras. Assim como Israel era fraco, em comparação com os seus adversários, nós temos alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre isso.
mas ele se tornaria forte pela obra restauradora de Deus. Deus também tornaria eficaz o testemunho da pequena igreja de Filadélfia entre os seus adversários. Aplicando então Isaías 22, 22 à igreja, Cristo concede essa autoridade aos crentes de Filadélfia. Parece que a porta, olha o que ele diz no versículo 8: eis que coloco diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus está dizendo, olha, eu coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Parece que essa porta refere-se a oportunidades missionárias. A localização geográfica daquela cidade foi importante para a expansão da cultura grega. Agora, com o cristianismo, pelos irmãos de Filadélfia estarem justamente naquele lugar tão estratégico, Jesus abriu para eles agora uma porta relativa ao cristianismo, à expansão do cristianismo. Eles seriam instrumentos para a proclamação do Evangelho. Apesar da oposição violenta dos judeus. Então, uma oposição muito forte ali da parte dos judeus, mas aquele pequeno grupo de cristãos fiéis, eles são assegurados de uma bênção, porque Jesus abriu a porta para os convertidos gentios. A porta que Deus abre é um estímulo para os cristãos se empenharem ativamente na obra do evangelismo e missões, não é? Então, quando nós estudamos e fazemos aqui na igreja algumas vezes, falando da soberania de Deus na salvação, nós temos nesse ensino um encorajamento para o evangelismo. Nós não temos nesse ensino um encorajamento para a preguiça, para a indiferença. Muito pelo contrário. Nós temos um encorajamento porque esse ensino diz o seguinte: nós podemos evangelizar e nós teremos frutos na nossa evangelização, não por causa da nossa eficiência, por causa da nossa habilidade, por causa da nossa eloquência, mas porque Jesus abre portas que ninguém pode fechar. Jesus quebranta corações, Ele transforma corações. Ele faz isso usando a sua igreja, usando crentes. Por isso devemos avançar, por isso você pode pregar lá no seu trabalho, para talvez um chefe, ou um subordinado, ou um colega de trabalho, extremamente zombador, extremamente cético, indiferente, incrédulo. E você fala assim, puxa, mas não adianta nem falar para esse camarada, ou para essa mulher. Querido, fale. Fale. Pode ser que ali esteja uma porta que o Senhor abriu, e Ele vai fazer prosperar o seu evangelismo ali, não é? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A fraqueza daqueles irmãos e daquela igreja não impediu a fidelidade. A fraqueza aparente daqueles irmãos não foi usada como uma desculpa para a infidelidade. Ainda que eles fossem uma pequena igreja, eles eram fiéis e perseveravam. E você imagina que um grupo de cristãos, amando o Senhor, falando do Senhor, num ambiente hostil, enfrentando opositores cruéis, e aquela igreja, Adiel, começa a ter baixas. Nós entendemos aqui que aqueles irmãos, naquela igreja, eles já tinham perdido irmãos mortos por amor a Cristo. E aí aquela igreja que já lutava, não é, com dificuldade, agora um líder é morto. O que acontece com a igreja? Ela sente, agora você tem menos um líder, menos um pai de família, aí agora você tem uma mulher, uma esposa, sem marido, você tem filhos, sem alguém para suprir as necessidades materiais, e aí depois um outro é morto, depois uma mulher é morta, depois um jovem, e aquela igreja sente a perseguição. Uma igreja que luta com grandes limitações aqui, não é? Mas qual é a beleza? Uma igreja, apesar da sua fraqueza, é marcada pela sua fidelidade. Fidelidade em circunstâncias desfavoráveis.
Vocês estão se identificando com eles, não é? De vez em quando eu ouço lá em casa, pai, lá no colégio é difícil. É difícil, não é? É difícil se posicionar quando está todo mundo zombando, não é? Nós ouvimos, né, nós conversamos uns com os outros, puxa, mas está muito difícil pastorear no século XXI. Está muito difícil, não é? Olha, está muito difícil, lá na plataforma é dificílimo. Dificílimo. Testemunhar. Queridos, que as dificuldades que enfrentamos não sejam desculpas para a infidelidade. Que as dificuldades que enfrentamos que elas sirvam como destaque para a fidelidade. É a luz em meio às trevas, não é isso? Eu gosto muito de Lucas 12:32, uma palavra de encorajamento de Jesus. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Uma das palavras também mais encorajadoras que nós estudamos no Evangelho de Marcos é quando o Senhor compara o Evangelho a uma pequena semente, a um pequeno grão, quase imperceptível, quase imperceptível. Ele diz, o Evangelho é assim, extremamente pequeno, ele não é notado pela maioria, ele é ignorado pela maioria, mas quando ele é lançado numa terra fértil, ele cresce. E aí nós vimos que aquele texto apontava para o avanço do Evangelho na história da igreja. Estava ali Jesus desprezado, inclusive pelos seus. Mas o Evangelho, a semente do Evangelho foi lançada por meio do seu sangue. E nós temos até hoje 20 séculos de história da igreja. 20 séculos, não é? Mas a igreja continua sendo desprezada. A igreja continua sendo perseguida em muitos locais. Nós temos no nosso meio hoje um ataque assim, bem aberto à igreja. Não há uma perseguição declarada, não é política, não há. Mas nós temos ataques à igreja. Desprezo à igreja é muito grande, não é? Muito grande. Eu penso que já foi o tempo em que as pessoas valorizavam a obra social da igreja, não é? E valorizava-se bastante, falava-se bastante nisso. Eu tenho a impressão que isso está mudando, não é? Parece, como alguns têm dito, né? Parece que a gente está caminhando mais para a perseguição, para um tempo de perseguição do que para um tempo de reconhecimento. Mas olha o que Jesus diz, não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Há um contraste aqui. Um pequeno rebanho. Ele está falando para um pequeno rebanho. Ele está falando para alguém que é desprezado, para um grupo desprezado. Mas ele está prometendo o reino, algo grandioso. Algo grandioso. A carta fala de recompensa e desafio para vencer. Desafio, não é? Para vencermos. Primeiramente ele fala aí da mudança da parte dos inimigos, versículo 9. Jesus vai humilhar os judeus falsos, obrigando-os a reconhecerem o amor dele pelos crentes de Filadélfia. Os judeus, como eu já disse, não é? Odiavam os crentes, perseguiam os crentes. Você já deve estar lembrando aí do apóstolo Paulo. Lembrou dele já? Decidido a perseguir os crentes. O apóstolo Paulo estava lá consentindo na morte de Estevão. Lembram dessa passagem? Lançavam ali as suas capas aos pés de Saulo. E alguém disse que talvez foi ali quando o Senhor começou a incomodá-lo, não é? Com a morte de Estevão. Mas ele sai dali ainda, ele continua perseguindo os crentes. E nós temos alguns relatos na Bíblia e na história dessa perseguição muito forte da parte dos judeus para os crentes. Mas o Senhor está dizendo aqui que em algum momento aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, eles veriam esse jogo ter uma virada nesse jogo. Aqueles judeus que se consideram, não é, verdadeiros seguidores de Deus,
mas o Senhor diz que eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles estão seguindo a vontade de Satanás, embora falem no nome de Deus. Mas eles estão perseguindo a igreja de Deus. Estão trabalhando para o inimigo. Ele está dizendo, olha, um dia eu farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Eles vão reconhecer que vocês são alvo do meu amor. E a grande questão aqui é como isso vai acontecer. Aqueles judeus se humilhariam diante dos crentes, porque o Senhor os puniria, não é? Até o momento em que eles reconheceriam o amor de Deus, mas sem se converterem, ou aqueles judeus se converteriam, e agora ficariam envergonhados pelo que eles fizeram, não mais orgulhosos, não é? Pelo que eles fizeram, mas envergonhados. E de fato reconheceriam o amor de Deus pela igreja dele. Nós entendemos que, embora nós tenhamos linhas aqui diferentes, não é? Nós entendemos que o Senhor quebrantaria aqueles judeus. E parece que isso combina com o contexto, né, da porta aberta para a evangelização, o contexto posterior também. Os judeus finalmente se conscientizarão de que o verdadeiro amor de Deus é por aqueles que creram em seu Messias. E por que eles fariam isso? Porque eles olhariam para Jesus e creriam nele. Há uma promessa também de proteção. No versículo 10. Aqueles irmãos perseveraram na palavra do Senhor. Jesus então promete proteção na hora de uma grande provação que virá sobre a terra. E os habitantes ali de Filadélfia viviam com medo, não é? Numa expectativa de um outro momento de terremoto, um dia difícil. E o Senhor está dizendo, olha, vocês enfrentarão dias difíceis, dificílimos, mas eu os guardarei da hora da provação. E olha o que ele diz aí, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Nós entendemos então que Jesus está falando aqui de algo que não afetaria apenas os crentes ali de Filadélfia, mas ele está falando de algo maior. Nós entendemos que ele está falando aqui da grande tribulação. Nós vamos olhar bastante para a grande tribulação no livro do Apocalipse. Nós estudamos há alguns meses atrás, Marcos 13. Aí falamos um pouco sobre esse tempo, né, de grande luta. E a grande questão aqui de interpretação, né, o grande debate aqui na interpretação desse versículo é como o Senhor vai livrar os crentes. Ele vai livrá-los da tribulação, retirando-os da tribulação, ou ele vai livrá-los e protegê-los na tribulação. Como estudamos lá em Marcos 13, nós entendemos que o Senhor vai livrá-los na tribulação. O Senhor vai cuidar dos seus durante a grande tribulação. E nós teremos na grande tribulação sofrimento da parte de Deus como punição para os ímpios. E nós teremos também na grande tribulação sofrimento para os crentes da parte do anticristo. E nós temos as duas coisas ali. Mas, pastor, não é estranho isso? Como que o Senhor pode cuidar? Então, que promessa é essa, né, de cuidado, mas Ele não vai livrar? Eu penso que isso é coerente com a vida cristã. Porque é assim que o Senhor faz na vida cristã. Ele cuida de nós, mas Ele não nos livra de todos os problemas. Não nos livra. Algumas vezes o Senhor nos livra por meio da morte. Outras vezes Ele nos livra da morte, mas algumas vezes Ele nos livra por meio da morte. Ele faz isso. Aí Ele promete então a proteção para os cristãos. Significa que em tempos de tentação eles vencem pelo poder de Deus e que são fortalecidos na fé. Os tempos que eles já viviam não eram tempos fáceis, não é? Temos visto isso aqui. Os seguidores de Jesus devem ter essa firmeza quando enfrentam pressões.
há também exortação à perseverança. Olha o versículo 11. Venho em breve. Algo repetido várias vezes no Apocalipse. Jesus virá logo, o cristão então sempre espera a vinda do Senhor para logo. Há uma expectativa. Por isso, é preciso reter o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então essa vinda sem demora do Senhor é um tema predominante de todo o livro. De fato, há um encontro marcado, como é o tema da nossa série aqui, não é? De fato, há um encontro marcado. E a vinda de Cristo traz juízo para o incrédulo e recompensa para o crente. Esse encontro que está marcado, ele não será bom para todos. É preciso lembrar sempre disso, ter isso muito claro na sua mente. Esse encontro será prazeroso para os vencedores, para aqueles que creram em Cristo, para aqueles que dependeram de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas esse encontro será terrível para aqueles que resistem a Cristo, para aqueles que zombam de Cristo, para aqueles que têm uma vida indiferente a Cristo. Há aqui uma exortação à perseverança da parte dos crentes. Está dizendo, retenha, conserva, falando do esforço contínuo necessário para manter a caminhada com Cristo. Embora o crente desfrute da segurança da salvação, nós temos vários textos que falam sobre isso nas Escrituras, não é? O crente desfruta de segurança da salvação. Ele tem segurança. Quando ele crê em Jesus, ele é salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas há no Novo Testamento um ensino relativo ao galardão do crente. E nós não temos muitos detalhes aqui nesse ensino, não é? Não temos muitos detalhes. Algumas pessoas pegam um versículo como esse e dizem assim, está vendo como é possível perder a salvação? Não é verdade. Esse versículo está apontando mais uma vez para o galardão. E ele está dizendo, olha, nós precisamos avançar na nossa vida cristã. Jesus fala para ajuntarmos tesouro no céu, por exemplo, não é? E é possível que um crente ajunte mais tesouro no céu do que outro crente. É possível isso. É possível que um crente seja mais aplicado nessa tarefa, nessa oportunidade que ele tem. E de alguma maneira, os crentes terão as suas obras julgadas e receberão recompensas segundo essas obras. E isso não está dizendo que alguns crentes serão salvos e outros perderão a salvação. Não, há uma promessa de galardão e nós somos chamados a perseverarmos, a crescermos, a amadurecermos, a investirmos no que é eterno. E aqui nós não estamos falando apenas de recurso financeiro. Aliás, é muito mais do que recurso financeiro. É toda a vida, não é? Tem a ver com a maturidade cristã. Então, a segurança que o crente recebe da salvação, de maneira nenhuma, pode ser usada como uma desculpa para uma vida cristã relaxada. Não, não é esse o ensino. A segurança também prometida para o vencedor. Farei do vencedor, versículo 12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Como acontece em Esmirna, as igrejas que parecem ser as mais fracas, elas têm as maiores recompensas, não é? Olha o que Jesus fala aí. Primeiramente, ele fará do vencedor uma coluna no santuário de Deus. Então você está lembrando que nós estamos no livro de Apocalipse, com bastante linguagem figurada. Então não é, Carlinhos, naturalmente a ideia de que os crentes, né, serão colunas, né, de concreto ou de metal no templo. Não, não serão. No santuário, né, lá na Nova Jerusalém. E é claro que não será assim. Um dos motivos, não é, óbvios, é que na Nova Jerusalém não haverá templo. O texto diz isso lá em Apocalipse 21. Porque o próprio Deus é o seu templo. Ele está ali presente. E os crentes terão acesso ao Senhor Jesus ali diretamente. Naturalmente, o texto está falando aqui de firmeza, de estabilidade. Dali, o texto diz, ele jamais sairá. Jesus está prometendo que eles estarão seguros na cidade de Deus.
e nunca serão desalojados de suas casas. Não haverá o risco de uma milícia chegar e expulsá-los de casa, ou privá-los da sua liberdade, ou expulsá-los do seu país, não é? Alguns crentes vivem essa realidade hoje. São refugiados. Terrível a situação em alguns lugares. Terrível, não é? Então havia para aqueles irmãos ali grande consolo. Grande consolo. Segunda promessa é o novo nome escrito no crente. E aqui ele é triplo, né? E naturalmente não tem nenhuma base aqui para a tatuagem, tá certo? Então você jovem está aí, lê a Bíblia errada e fala, pastor, achei um texto que defende a tatuagem na Bíblia. Porque no céu nós vamos ser todos tatuados. Olha só, você está ignorando o livro de Apocalipse, não é? Jesus está falando aqui de um símbolo de posse. Primeiro ele fala do nome de Deus. Um símbolo de posse. Então, os seguidores de Cristo recebem a sua marca sobre a testa para mostrar que pertencem a Ele e não à besta. E nós vamos estudar isso no livro de Apocalipse também. Aqui, alguns receberão a marca de Cristo, outros receberão a marca da besta. E aí tem lá o 666, não é? Tão temido, não é? Nós vamos ver que não devemos temer, quando estudarmos esse texto, não devemos temer marcas, não é? As pessoas vivem procurando por aí as marcas, não é? Que vão ser usadas. Nós devemos evitar, é uma mentalidade babilônica. Nós vamos ver isso, um ensino antigo, já presente no Antigo Testamento, não é? E presente no Apocalipse também, mas há aqui um contraste, porque há esse contraste em todo o livro do Apocalipse. Então aqueles que recebem o nome de Deus, eles são propriedade de Deus. Eles pertencem a Ele. Eles vão receber também o nome da cidade de Deus. Outra maneira simbólica para expressar a cidadania na Nova Jerusalém. Eles seriam cidadãos de uma cidade eterna. E ele fala também do seu novo nome. E a Nova Jerusalém que desce dos céus, e também escreverei nele o meu novo nome. Os crentes de Antioquia, você deve lembrar isso, o pastor Rui pregou para nós aqui, não é? Foram os primeiros a receberem o nome de cristãos. Atos 11, não é? Para o mundo, esse era um nome de zombaria. Eles não falavam dos cristãos como algo elogioso. Não, era algo zombeteiro. Mas ao entrar para a Nova Jerusalém, o cristão recebe o novo nome de Cristo. Não sabemos que nome é esse, não é? E talvez mais uma referência aqui simbólica, não é? Ao conhecimento que teremos de Cristo. Mas podemos dizer que ele faz parte da consumação da obra redentora de Cristo. Então esse novo nome não será mais zombado, mas honrado e venerado. Uma promessa para o crente. Então, quando Cristo vier como o poderoso conquistador, ele terá um nome escrito que ninguém sabe a não ser ele mesmo. Isto é uma maneira simbólica de dar uma ideia da glória de sua majestade, quando ele se revelar, e os seus seguidores desfrutarão dessa glória, participarão dessa glória. Há uma ênfase aí, né? Ele vai falar do nome do meu Deus, e ele se refere ao meu Deus pelo menos 3 vezes, falando dessa unidade entre Cristo e o Pai. Por fim, versículo 13, mais uma vez aquele coro, que já está na nossa mente, não é? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não à igreja de Filadélfia apenas, mas ao crente do século 21. A você é um crente de Jesus Cristo, ele está falando para você. Esse é um coro, é um chamado para a obediência. Podemos aplicá-lo a toda a verdade bíblica. E aqui uma boa pergunta é: o que nós temos feito com o que temos ouvido? O que você tem feito com o que você tem ouvido? O que você vai fazer com o sermão de hoje de manhã, Salmo 19? Fala lá do sermão do silêncio. O que você vai fazer com esse sermão? Não é? O que você vai fazer com aquele texto tão precioso? Não é? O que você vai fazer com essa carta? Ele está dizendo, aquele que tem ouvidos, aquele que tem juízo, aquele que tem a oportunidade de ouvir, valorize o que você tem ouvido. Saiba que o privilégio da revelação traz sobre nós um peso maior de responsabilidade diante de Deus. Queridos, a nossa responsabilidade cresce
domingo após domingo, página após página, versículo após versículo, conselho após conselho, exemplo após exemplo. Aqui tenhamos ouvidos atentos ao que o Espírito tem dito por meio da sua palavra. Deus está mais interessado na fidelidade do que no sucesso dos seus servos. O que aprendemos com essa carta? Convivendo um pouquinho, com o pastor Paulo ali na 8ª igreja, no Jardim Catarina, a 8ª igreja batista do Jardim Catarina, eu pensei que é muito difícil perseverar pelos motivos corretos, onde você tem poucos atrativos externos. Então ali, uma igreja com poucos atrativos externos, poucos atrativos, humanamente falando, E aí eu fiquei pensando na nossa igreja. Nós temos aqui muitos atrativos externos, não temos? Pense aí em alguns atrativos que temos aqui. Nós temos um ambiente muito agradável aqui, um local agradável, tem até ar-condicionado agora, não é? Um local agradável. Eu sei que não é ainda do gosto de todos, mas é um local agradável. Bem agradável mesmo. Já foi bem inferior, não é? Um local agradável. Nós temos, os que gostam de esporte, nós temos uma quadra aqui na igreja, não é? A gente brinca aqui na igreja, um tempo tão bom, não é? Nós temos amizades na igreja. Então a gente vem para a igreja, você já lembra, você já começa a fazer a lista na sua mente, E quem você vai encontrar, como é prazeroso, Conversas boas. Todos esses são atrativos externos. Você poderia fazer aí, nós que temos filhos, Você vai trazer os seus filhos para pessoas cuidarem deles voluntariamente, amorosamente. Atrativos externos. Você vai ser bem recebido, Alguns irmãos estão trabalhando, hoje de manhã teve até almoço. Teve café, Você vem, tem um café de graça, gostoso. Atrativos externos. Eu fiquei pensando que eu penso que nós devemos avaliar os nossos motivos, já que temos tantos atrativos externos como igreja. Porque alguém pode se manter na igreja, por exemplo, para continuar fazendo parte do clube, Para ter direito a jogar na Copa 180, para jogar basquete na igreja, para se relacionar com jovens. Não, eu não quero perder esse título nesse clube. E aí ele continua fazendo parte, Esse não é um motivo razoável. Esse não é um motivo legítimo, É preciso examinar as motivações do coração, porque o Senhor conhece as motivações do nosso coração. Quando ele olhou para aqueles irmãos e viu que, e veja bem, não é pecado termos aqui, todas essas coisas que falamos, não é pecado. Aliás, nós gostamos, nós podemos fazer bom uso dessas coisas, Podemos fazer bom uso desse ambiente, bom uso da quadra. Vamos ter ali um futebol santo, que agrada a Deus, Um futebol evangelístico, que atinge pessoas, que usa a oportunidade para influenciar pessoas, para levar o evangelho a outras pessoas. Quando Cristo olhou para aqueles irmãos em Filadélfia, ele viu uma igreja sem ou com poucos atrativos externos, mas ele viu irmãos que se mantiveram firmes. A pergunta é: perseveraremos se no futuro perdermos esses atrativos que temos? Então, debaixo de perseguição, primeira coisa, perdemos a nossa propriedade. Então não somos donos mais dessa propriedade aqui. Perdemos também a liberdade de culto. Não podemos nos arrumar, colocar uma roupa social e sair de casa domingo de manhã. Não podemos. Perdemos a liberdade de culto. Como consequência, a igreja diminuiu muito. Perdemos alguns de nossos amigos queridos, porque eles morreram por amor a Cristo. Talvez alguns parentes, alguns líderes. Perdemos o acesso fácil à Bíblia, como temos hoje. Queridos, a pergunta é: o que faremos? Se os nossos motivos hoje são os motivos externos, sabe o que acontecerá? Nós não nos reuniremos mais. Nós não perseveraremos.
nós não falaremos de Cristo, nós não nos identificaremos como crentes. Mas se os motivos são corretos, meus irmãos, os cultos serão lindos. A capela, não é? Sem instrumentos, mas eles serão lindos. Eles serão recebidos pelo Senhor com alegria. Precisamos aprender a perseverar, apesar da condição que estivermos. Às vezes nós estamos doentes. O que um crente faz quando ele está doente? Ele continua sendo um bom crente. Mas e se ele estiver hospitalizado? Ele é um bom crente hospitalizado. E aí eu lembro aqui de um irmão, de um tio meu, né? Lá do Rio de Janeiro, ele se internou em Campos, problema cardíaco, operou. E aí depois teve que internar de novo, acabou falecendo. Mas o meu tio que ficou com ele, falou o seguinte, ele só fazia uma coisa no hospital, era evangelizar as pessoas. Evangelizando pessoas. Porque é isso que um crente faz quando está doente também. É claro, ele sofre, ele sente dor sim, ele chora sim. Mas ele tem ali uma oportunidade para ser um bom crente. Devemos, queridos, nos alegrar nas promessas de Cristo. E nós temos visto uma série de promessas feitas aos crentes. Você já parou para pensar nelas? Chega em casa e faz uma lista das promessas presentes aí em Apocalipse 2 e 3. São muitas promessas. Quanto consolo nós temos para enfrentar a morte com essas promessas? Por que vamos temer a morte, já que temos promessas que não se limitam a essa vida? Elas estão além da morte. São promessas consoladoras, que elas nos alegrem, que elas nos animem a termos uma vida cristã alegre. Não, nada de crente reclamando, não é porque não tem problema, mas é porque ele tem promessas. Ele tem promessas que nos encorajam, que nos levam a louvar o Senhor com os lábios, a abrirmos a boca, enchermos os pulmões e louvarmos a Deus. Porque nós temos promessas de alguém que é santo e verdadeiro. Ele não mente, ele é digno de confiança. E ele espera de nós perseverança, mesmo em dias de fraqueza. Vamos orar a ele mais uma vez? Se você quiser, pode ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que a Tua palavra produza em nós encorajamento, firmeza, perseverança, alegria. Senhor, que a Tua palavra encoraje irmãos aqui que talvez algumas vezes questionem se um trabalho simples para o Senhor de fato é algo relevante. Senhor, que a Tua palavra traga para nós clareza para quando formos tentados a buscar reconhecimento de pessoas, a buscar reconhecimento do mundo. Senhor, que a Tua palavra traga para nós a verdade de que nós não precisamos de reconhecimento, mas nós precisamos de fidelidade ao Senhor. Que a Tua palavra, Deus, produza em nós fidelidade. Naqueles momentos em que ninguém está vendo, mas que o Senhor está conosco. Que a lembrança, ó Deus, da Sua palavra, que o desejo, ó Deus, de adorar o Senhor por meio da fidelidade, nos capacite, ó Deus, renove o nosso compromisso de sermos fiéis, mesmo quando ninguém está vendo. Senhor, que nos dias difíceis, e talvez alguns aqui, ó Deus, estejam passando por dias extremamente difíceis, que a Tua palavra, ó Deus, traga encorajamento para esses queridos irmãos. Senhor, que os dias difíceis sejam marcados pela fidelidade, e que a dificuldade, ó Deus, sirva como uma moldura para a fidelidade. Que a dificuldade, ó Deus, destaque a fidelidade. Senhor, prepara-nos como igreja para sermos fiéis em circunstâncias favoráveis como estamos hoje.
mas também para sermos fiéis em circunstâncias desfavoráveis. Ah, Senhor, se um dia enfrentarmos, ó Deus, dura perseguição, que perseveremos, que a IBC, ó Deus, se mantenha, não por causa de nós, mas por causa do Senhor. Que o Seu nome seja glorificado por meio da nossa perseverança, por meio do nosso amor incondicional ao Senhor. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.